Oi, gente! Hoje vamos falar sobre o pilar pensamento flexível. Então, o primeiro tópico aqui é pensar fora da caixa. E o que seria isso? Evitar dogmas pré-estabelecidos e criar insights. Então, um exemplo que a gente tem disso é o jogo dos 9 pontinhos, que é esse aqui. Então, aqui vocês podem ver que tem 9 pontinhos, que formam uma espécie de caixa. E a ideia do jogo é você partir de um lápis, né? E pegar todos os pontinhos, fazer um traço em todos os pontinhos sem tirar o lápis, né, do papel e sem voltar. Essa seria a solução. Então, você vem... Mas, por que isso aqui significa pensar fora da caixa? Porque nessas duas regiões aqui, teve que sair da caixa para ter a solução, que foram 4 traçados. Menos que isso é impossível. Então é aquilo, teve que sair da caixa. E aí, em homenagem a isso, a gente também pôs cubinhos aqui, né, para representar a caixa. O outro tópico aqui é o lápis russo e a caneta americana. Então, essa história aconteceu mesmo. Na gravidade não funciona, né, caneta por conta da gravidade mesmo lá no espaço. E aí os americanos resolveram fazer uma caneta pressurizada, gastaram muito dinheiro tentando fazer essa caneta pressurizada, enquanto os russos levaram lápis, que serve para a mesma coisa, deu certo do mesmo jeito. Então, às vezes a solução mais simples é a melhor. Então, levem isso em conta também para criar o que seja que você esteja fazendo, um livro, uma redação, alguma ideia. Às vezes aquela ideia que você não está deixando de lado porque você acha ela simples, às vezes ela é genial. Esse aqui, inquietude positiva, o que seria isso, né? É uma enxurrada de ideias junto com uma tensão emocional que vai gerar um caos criativo. Então, muitos escritores funcionam dessa forma, né? A gente poderia dar inúmeros exemplos, mas a gente resolveu dar o exemplo do Jonathan Franzen, por conta desse livrinho aqui, As Correções. Não sei se vocês já leram ou já ouviram falar. É um livro muito bom. E nesse livro, o Jonathan Franzen, ele relata exatamente a questão do pai dele, que tem Alzheimer, e ele mostra esse conflito interno dele, o conflito com a família. E é realmente uma enxurrada de ideias junto com uma tensão emocional. Então, deixa o seu caos criativo funcionar. Às vezes a gente quer organizar muitas coisas e não deixa, né, o caos possuir. Mas vários escritores funcionam no caos criativo. Depois você apara as arestas. Essa aqui, provocar revoluções. Novas abordagens e mudanças de conceito provocam alterações sociais, psicológicas e científicas. Quem fez muito isso? Júlio Verne. Então, tem vários livros deles, né? Um desses livros, ele fala que o homem foi à Lua. E realmente aconteceu. Então, é aquilo, é muito difícil fazer isso, é muito difícil ser um Júlio Verne, mas nada impede você de tentar. Às vezes uma ideia louca que você acha sua, que você acha, nossa, isso seria possível de acontecer, realmente um dia aconteça. Então, por que não escrever sobre isso, não é mesmo? Em forma de ficção, em forma de história. Seria realmente muito revolucionário. Então, agora o Marco vai entrar e vai falar dos outros tópicos com vocês. Então, olá pessoal, vamos dar sequência aqui, né, aos tópicos. Então, a Laura já explicou 4, né? Agora vem o 5º e último tópico aqui, né? O dos eus inconscientes, né? O que significa isso? A gente trabalha muito no nosso universo da Boom Fabricando Ideias, essa ideia dos eus inconscientes. Então, às vezes você tem a impressão de levar todo o mérito conscientemente, né, de uma ideia, seja um livro ou qualquer outra coisa, mas na verdade, dentro da sua mente, tem todo um parlatório lá de eus, numa mesa redonda, de repente, eles estão brigando entre eles ou discutindo e sai uma solução daquilo. E você tem a impressão que foi você que leva o mérito por tudo isso e no fundo houve uma grande briga lá dentro, tá? Em função disso daí. Então, isso dá para aplicar muito na escrita.
sabe? Se você notar aqui, nós citamos, por exemplo, William Blake e Goethe, tá? William Blake no poema Milton e Goethe, tá? Nos Sofrimentos do Jovem Werther. Esses dois, particularmente, eles afirmavam que o livro saía, sabe, os versos saía de forma totalmente inconsciente, como se houvesse um espírito, sabe, possuindo a mente deles, e a escrita fluísse de forma, sabe, automática, como se a caneta ou a pena escrevesse sozinha, tá? Eles não tivessem nenhum controle consciente sobre a mão, tá? E é como se fosse assim, sabe, dezenas e dezenas de versos saindo numa única noite. E aí você acorda, sua consciência entra em ação e você percebe que você está com o livro pronto, tá? Isso é muito interessante de trabalhar. Como trabalhar isso? Eu acho que a prática leva a isso, porque você fazendo isso, que nem eu e a Laura, a gente fez isso no Novo Horizonte, hoje a gente olha o livro e percebe que muita coisa a gente pergunta assim, como é que a gente escreveu isso? Tá? Então é bem interessante. Também citamos aqui Isabel Allende, tá? Então, filha do Allende, tá? Na época lá da ditadura do Pinochet no Chile, tá? Ela escreveu um livro muito famoso, que depois vira filme, A Casa dos Espíritos. Só que ela assume que ela estava travada no início, não saía praticamente nada. Aí ela usa a droga de poder, né? A erva de poder, no caso, a ayahuasca. E ela disse que numa única noite, tudo fluiu de forma inconsciente e ela escreveu o livro inteiro numa única noite. Então, isso é muito deixar, sabe, a consciência de lado por um tempo e permitir que o seu inconsciente tome conta e depois, ao retornar ao lado consciente, você apara as arestas e lapida o livro para a realidade, tá? Mas isso é muito interessante. As grandes ideias e geniais, de repente, nem aparecem conscientemente. Às vezes é necessário, sabe, deixar a consciência de lado. Citamos aqui também Stephen King, que tem inúmeros livros, tá? Muitos viraram filmes. E ele tem uma frase bem interessante relacionada com isso, que é essa daqui. Primeiro escreva para você, depois se preocupe com o público. Ou seja, deixe o seu inconsciente tomar conta e depois, conscientemente, você lida com o livro para o público, tá? Isso é bem interessante. No nosso universo, a gente trabalha muito disso. Eu recomendo que vocês verifiquem isso, tá? Então, trabalhamos aqui 5 tópicos. Se você conectar esses 5 tópicos, sabe, fazer uma conjunção, como a gente escreve aqui, ó, a conjunção desses tópicos gera na mente do leitor um imprinting forte, perpetuando a obra em suas memórias e emoções. Ou seja, isso vai ficar muito fortemente e por um tempo muito maior, vai fortalecer conexões mentais, sinapses, e esse fenômeno é chamado imprinting. Quem criou isso? Konrad Lorenz, tá? Que é um médico, tá? Que na verdade se especializou em etologia. O que é etologia? É o estudo do comportamento dos animais. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, tá? E ele criou esse termo imprinting. Isso aparece muito numa cena bem interessante, que ele retira de uma pata os patinhos logo após o nascimento, né? E o que acontece? Os patinhos, imaginem, né, com o robusto Konrad Lorenz, ele era grandão, né, é a mãe, sabe? E fica indo atrás dele, como se fosse a mamãe pata. E ele chama esse fenômeno de imprinting, tá? E isso pode ser muito bem trabalhado através desses tópicos num livro e permitir exatamente esse fenômeno no seu livro, tá? Claro, envolve muito treino, mas a gente recomenda muito. Aí você olha aqui, temos um fantasminha camarada, né? Lembra do Gasparzinho, fantasminha camarada. Temos o nosso fantasma aqui. Mas por quê? Porque está relacionado com o espírito também, tá? E tem toda a ligação, por que escolhemos a montanha Manaslu? A Manaslu, para quem não conhece, ela fica na cordilheira do Himalaia, exatamente no Nepal, sabe? A cordilheira do Himalaia é onde tem lá o Everest, o K2 e outras montanhas famosas. E o Manaslu é considerado, tá, a montanha do espírito, tá? Então, por isso que a gente colocou aqui o nosso fantasminha. E o espírito representa pra gente a flexibilidade, sabe, das ideias, do pensamento. Porque o espírito,
ele é flexível, ele pode estar em qualquer época, em qualquer lugar, sabe, em qualquer realidade. Então essa é a natureza da flexibilidade mental que a gente trabalha aqui no pensamento flexível, tá? E mais ainda, tá ligado também à multiplicidade de inteligências, porque não tem só a inteligência humana, sabe? Você pode ter inteligência num corvo, num golfinho, num polvo, numa cidade e até no universo, sabe? Então, de repente, quando você olha uma cidade, você pode até se questionar, será que tem uma estrutura pensante porque ela tem uma complexidade, sabe? O universo todo, ou um polvo, ou um choco, sabe? Que são criaturas marinhas bem interessantes, pode desenvolver até a consciência e o pensamento flexível. A gente, inclusive, recomenda para vocês esse livro aqui, que é de um filósofo que ama também a consciência, tá? Que é o Peter Godfrey Smith. Ele escreveu esse livro aqui chamado Outras Mentes, tá? E liga muito a história dos polvos e dos chocos marinhos à origem da consciência e da flexibilidade do pensamento, que é o nosso tópico que a gente trabalha aqui, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Tem que agora, sabe, juntar também com seus usos inconscientes, tá? Não existe magia, tá? Só magia, tá? Não é só Harry Potter. Você tem que conectar com tudo que você sabe. Visitem o nosso universo na Boom Fabricando Ideias e agradecemos muito por estar com a gente aqui. Valeu e obrigado.